Conceituando um pouquinho ortografia, não vou apresentar as regras, porque isso nós já vimos em séries anteriores. Para a gente reforçar, a gente precisa estudar por conta própria, né? Ortografia nada mais é que escrever as palavras do modo correto. Erro ortográfico é toda vez que você escreve uma palavra do jeito errado. Por exemplo, se eu escrevo casa com Z, isso é um erro ortográfico. Se eu escrevo sexo com Q, isso é um erro ortográfico. Se eu escrevo pente com I no final, isso é erro ortográfico. Erro ortográfico também é quando você tira acento de palavras que deveriam ser acentuadas. Por exemplo, você sem o circunflexo, que a gente chama de chapeuzinho, ou colocar acento onde não tem. Por exemplo, biscoito, aí você põe um acento agudo em um dos Os. Biscoito não tem acento gráfico em lugar nenhum. Então, escrever as palavras do jeito errado, tirando letras que deveriam estar lá, colocando letras que não deveriam estar lá, tirar acentos de palavras que deveriam ser acentuadas ou colocar acentos em palavras que não precisam de acento, tudo isso é erro ortográfico. Mas nós temos dois tipos de erros ortográficos. Nós temos os grotescos, também chamados de inaceitáveis, que eu particularmente não perdoo. Por exemplo, casa com Z, menino com U no final. Tia, eu tava brincando, em vez de brincando. Isso é um erro grotesco, pesado, inaceitável. E tem os erros leves, que se não forem muito repetidos em uma redação, por exemplo, são perdoáveis. Não é que você possa cometê-los, mas é que se eles aparecerem numa produção textual, eles não vão implicar tanto na baixa de nota. Por exemplo, você fez um texto de 25 linhas e dentro desse texto você esqueceu o acento das palavras pêssego e você. Todas as outras palavras do seu texto estão acentuadas, todas as outras palavras estão escritas do jeitinho certo, mas nas palavras pêssego e você tirou o acento circunflexo. Nesse caso, o erro ortográfico é perdoável. Claro que você vai ter a sua atenção chamada, mas eu, por exemplo, não vou tirar 2, 3 pontos, tá certo? Ortografia, jeito correto de escrever as palavras. Erro ortográfico, colocar letras que não existem, tirar letras que deveriam estar lá, tirar acentos que deveriam estar ou colocar acentos que não deveriam